O governo do presidente Lula pagou 33,89 bilhões em emendas parlamentares em 2026 até o dia 4 de julho. É o maior valor da história em um período pré-eleitoral e supera tudo o que foi repassado no ano 2022 inteiro, nas últimas eleições presidenciais. Está entendendo a jogada, né? Procurada a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República afirmou que, abre aspas, esse cuzão de recursos orçamentários é feito de acordo com a legislação e as determinações do Papai Tribunal Superior Eleitoral, observado e aprovação técnica das propostas pelos órgãos responsáveis. Larissa, você me colocou 2 vezes a palavra execução no texto, aí fica complicado. Então, volta um pouquinho, Maurício, isso. Então, a observada aprovação técnica das propostas pelos órgãos responsáveis pela sua execução, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira. Fecha aspas, execução ficou de fora. Bianca, 34 bilhões que o governo solta para não ajudar as pessoas. É para conseguir apoio. Coisa linda. E isso, às vésperas das eleições, assim, fica escancarado que tem esse interesse por trás, que é como comprar votos. Se a gente pudesse, né, comparar, até o que aqui no governo Lula, comparar ao que foi no governo Bolsonaro, nesse último ano, tem até essa informação, né? A matéria até fala isso. Assim, na casa, gente, de realmente bilhões. E você acha que a imprensa está achando isso um escândalo, né, doutor Fábio? Não está, não. Não está noticiando, não está escancarando isso, porque devia ser uma matéria gigante, sabe, no jornal principal do país, naquele da TV aberta, não é? Deveria ser, porque é um escândalo. Isso é bizarro. Mas eles têm tanta confiança de que nada acontece, de que essa imprensa, na verdade, é assessoria de imprensa. Eles têm tanta confiança de que nada nunca vai acontecer que vão praticando essas ilegalidades, né, essas coisas bizarras, assim, diante de nossos olhos. E quem não enxerga que esse governo não está nem aí com o povo brasileiro é porque está cego. Porque é um recurso que faz falta. Tantas coisas no nosso país precisando de cuidado, de atenção, de recurso, e não chega. Mas para emendas, para liberar aí essa coisa de quase um comitê meio que indireto. E é por isso também que eles não querem que mude o governo. Porque assim tá bom. Para eles tá ótimo. Claro, é importante isso que menciona. O Centrão, que é em grande parte quem mais se beneficia com esse tipo de emendas, ele vai falar, cara, vamos fazer a conta. 2022 teve a metade de emendas que teve em 2026. O controle dessas emendas não é suficientemente bom como para evitar fraudes. Não é. Agora, Fábio, no meu Brasil ideal, emendas não teriam que existir, fundo eleitoral não teria que existir, fundo partidário não teria que existir, partidos, peguem os seus afiliados e banquem dinheiro. Não pode ser 30 bilhões daqui, 4 bilhões de lá, 5 bilhões de lá, 1 bilhão daqui. É muito bilhão dando voltas, que não volta para o povo. Olha, nós pensamos igual quanto a isso. Eu sou contra, eu tenho muito cliente e amigo que são parlamentares, então até me desculpem, mas é um problema estrutural no Brasil. A gente não deveria... Vamos pensar assim, Segredo. Primeiro, um vereador de uma cidade de 1.000 habitantes, qual o custo que ele gera para o Estado? Então a gente já fala que esse vereador tem emendas para uma cidade de 1.000 habitantes. A cidade, obviamente, não vai ter o recurso que precisa, não vai atender a população e assim começa sucessivamente para o Brasil todo. Agora, vamos falar de um deputado federal. Um deputado federal, ele tem quase 100 milhões de emendas por ano. E um senador, 300 milhões de emenda por ano. Enquanto eu acho que o deputado federal, ele tem o poder de legislar e fiscalizar. A partir do momento que você bota uma emenda para um deputado ter, isso vira, obviamente, barganha para a sua próxima eleição. Eu não posso generalizar aqui.
mas vira barganha para a próxima eleição. E quem é que vai olhar se esse dinheiro foi bem aplicado? Se não foi para aquelas ONGs que não são ONGs e que não ajudam ninguém. Então, isso do governo Lula, não posso pôr a culpa só no Lula. A gente tem que pôr a culpa nos nossos parlamentares que aceitam. Porque esse valor que foi colocado agora, 34 bilhões, é o que saiu na imprensa agora. Mas todo ano tem. Todo ano de eleição tem. E eu acho isso um absurdo. Sem contar, Segre, que isso aí pode se tornar uma pedalada fiscal gigante para o próximo exercício. Porque quando o próximo presidente, tomara que Flávio Bolsonaro ganhe, eu quero saber como é que vai se pagar a conta do Brasil. Que hoje a gente não tem... Olha, eu tenho amigos que são secretários de saúde e falam que não recebe a verba federal para os hospitais. Então a gente fala que tem 34 bilhões, eu quero saber para onde que esses deputados e senadores estão colocando essas emendas. Mas uma coisa é clara, a gente não vai mudar o Brasil, mas isso é um problema que deveria ser mudado com um Congresso limpo para que isso não exista mais. Emenda devia ser proibida. Deveria mesmo ser proibido. Inclusive está mencionando aqui, por exemplo, que lugares que tenham menos de 15 mil habitantes não poderia ter, de fato, existir. Ou seja, se tem 15 mil habitantes, uma das propostas do Guedes era juntar duas cidades. Se tiver 3 mil e 4 mil, não pode ter prefeito, vereadores, gasto absurdo com isso. A grande máquina pública é que engole tudo. Vou te dar um exemplo antes de passar para Rodolfo. Uma empresa, não vamos mencionar o nome, não importa o nome, faturou 20 bilhões de reais. No ano 2025, saíram os balancetes agora, é da área do atacado. 20 bilhões de reais faturamento. Quanto pagou de impostos? 4,6 bilhões de reais. Quanto ganharam os acionistas que colocaram risco, passivo trabalhista, passivo fiscal, problemas de contingência, incêndio, investimentos? 86 milhões. Então, vamos de novo. 20 bilhões faturamento. 4,6 bilhões tributos, pagamento de imposto. Quanto ganhou aquela empresa que investiu, que arriscou? 86 milhões. Ou seja, quando o governo vem com essa falcatrua de que o empresário é um explorador e tudo, não, o maior explorador é o Estado, que deveria inclusive voltar com saúde, que está uma porcaria, com segurança, que está uma porcaria, com educação, que está outra porcaria. Então, para o único que serve o Estado, para manter um monte de inservíveis, ganhando dinheiro, muitas vezes acima do teto, para que o povo tome de novo no salero tampado. Gente, tem que mudar isso. Você quer só a palavra aqui, até para rapidinho antes claro, de falar. Claro. Olha só, a gente pega aqui o São Paulo, o estado de São Paulo, sim, é o único que está fora do Pacto Federativo. Então, quando a gente for olhar uma comissão, por exemplo, da Segurança Pública na Câmara dos Deputados, São Paulo representa a mesma quantidade de senador do que o Acre. Sim. Porque São Paulo não aderiu ao Pacto Federativo. Então, é a primeira coisa que deveria mudar. E segundo, complementando, você fala, hoje tudo é internet. Então, o prefeito de São Paulo botou lá o Smart Sampa. É bonito, você olha o Smart Sampa. Agora tem o Smart Sampa no celular. Olha, o cidadão, se tira uma foto de alguém e essa pessoa é procurada, vai apitar no seu celular. Você faz o quê quando você pega essa pessoa e apita no seu celular? Isso é justamente porque não coloca pessoas para trabalhar no funcionário, como funcionários públicos, como policiais, como os policiais em geral. Isso falta contingente porque o dinheiro é usado de forma errada nos municípios e nos estados, Segredo. Desculpa, é o excesso aí. Você falou. 3-2. Eu falei. Falou, 3-2. 3-2. Tá faltando ainda. Ai, que lindo. Ô, Maria. Ô, Maria. Oi. Você tava torcendo pelo Egito? Não. Ô, Maurício. Não. Tava torcendo pelo Egito, Maurício? Eu falei Argentina, hein, quando eu cheguei. Não acabou o jogo ainda. Partido para Argentina. Entendi. Tá, então eu tô feliz. Pode falar alguma coisa. Dá-lhe Argentina, dá-lhe Messi. Olha só, eu tava aqui com um pensamento e tava com uma oratória aqui toda preparada, mas quando você fez essa sua observação, eu tô construindo outro pensamento, né? Porque nós temos aqui uma estrutura no nosso país que são pilares. O pilar da educação, o pilar da saúde pública, o pilar da segurança pública e o pilar econômico. E se você olhar para tudo isso, tá uma verdadeira celeuma, tá uma verdadeira bagunça.
bagunça. A gente não sabe, de fato, se a educação é um pilar que o presidente Lula sempre observou, tendo em vista que quando o seu ministro de Educação sancionou uma lei lá em 2012 de que ninguém poderia mais repetir de ano, a não ser por ausência escolar. Então, se ele atingiu ali a meta de 80% de frequência escolar, ele não repetia mais. E aí a gente até causou o quê? Nós causamos os analfabetos funcionais. Hoje o Brasil tem 37% dessa população e a tendência é que até 2030 isso suba para 48%. Ou seja, nós estamos perdidos. Se a gente não observar a educação, que pode ser um pilar importantíssimo para esse país mudar, a gente vai continuar falando de transparência, de penduricalho, a gente vai estar sempre falando aqui de emenda parlamentar, porque quem de fato é o culpado disso ou faz uma meia-culpa é quem não entende nada ou fala assim, eu vou me abster, eu não vou falar de política e religião. Então, política e religião não faz parte da minha vida. Aí vai lá com o santinho na hora da eleição, nem sabe quem é o seu candidato, vai lá e vota por votar, simplesmente para não pagar ali uma taxa, irrisória, na verdade, por não votar. O que eu quero dizer com isso? Que a conscientização do voto ela é muito importante, porque quem vai acabar com essa palhaçada de 34 bilhões somos nós, cidadãos do bem, que vai ali às eleições e acaba votando de uma forma assertiva. E o que o Fábio trouxe aqui, desculpa, Fábio, você falou bem, do Pacto Federativo aqui da nossa cidade de São Paulo, nós temos 3 representantes aqui, pelo Estado, né? Pelo Estado de São Paulo. Nós temos 3 representantes no Senado, e se a gente fazer uma pesquisa com essas pessoas na rua, perguntar para 10 pessoas quem são os nossos senadores, eles não sabem. Eles não sabem. Ou seja, nós somos de mal a pior. Bianca, você não comentou sobre isso? Eu estou um pouco perdido. Tudo bem. A Bianca comentou? Não, já comentou? Ela está torcendo pelo Egito aqui, viu? Sobre esse, não comentou? Não, sobre as emendas, né? Já as comentou. Emendas, sim. Eu nem sei o que estão falando. E olha, eu até chequei essas informações, aproveitando, né? Mas o mesmo Lula, né? Vale lembrar que ele grande parte da campanha dele, ele usou esse tema do orçamento secreto. Então, é verdade. Agora ninguém nem toca nesse assunto. Imagina, era um grande escândalo e agora ninguém fala nem do orçamento secreto. Só que, a maior quantidade de emendas na história do Brasil é desse governo Lula e nada mais, nada menos que 119,5 bilhões em 3 anos, né? Se for considerar só que absurdo. Até o ano passado. E mais esse ano também, todo esse gasto é compra, né, de votos, é compra também de apoio. É por isso que a gente percebe que esse país ele precisa de uma transformação urgente. Até também vale lembrar que o próprio Lula falou que se o povo começa a prosperar, não vota mais no PT. Então, verdade. Que continuem assim, cegos, surdos, anestesiados e dependendo de Bolsa Família. É o que eles querem para que possa se manter esse sistema.